Olá, meus amigos, sou a professora Luma Guedes, de Direito Tributário, aqui do IBV Cursos. E hoje eu vou dar uma dica muito especial para vocês. Vou falar sobre um tema que reiteradamente cai nas provas da OAB, principalmente porque é um tema que comporta algumas exceções importantes, que é o princípio da legalidade tributária. Isso mesmo, então nós sabemos que o direito tributário, quando nasce lá na nossa Constituição Federal, ao mesmo tempo que a Constituição outorga competências aos entes federativos, ao mesmo tempo ela traz limites ao poder de tributar, ou seja, ela impõe que para criar leis tributárias, os entes federativos obedeçam a alguns princípios. E o princípio da legalidade tributária eu considero um dos mais importantes a ser estudado, principalmente porque é o começo de tudo e ele tem base numa questão de segurança jurídica do direito. Aquilo que você aprende desde o seu primeiro ano de faculdade. Não há lei sem uma determinação prévia, não há pena sem lei prévia. Portanto, o princípio da legalidade tributária não foge disso. Nós temos aqui, pessoal, o que nós chamamos de nulo tributo sine lege, não há tributo sem lei. Da mesma forma, então, para que haja uma exação tributária, tem que haver necessariamente uma lei previamente a ser definida. Isso também é trazido, pessoal, lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, no conceito de tributo, que o tributo deve ser necessariamente instituído por lei. E quando eu falo lei, essa é a primeira tese que vocês devem anotar aí. Quando eu falo em lei para vocês, eu estou falando em lei ordinária ou lei complementar. Professora, como eu vou saber quando um tributo deve ser instituído por meio de lei ordinária ou por meio de lei complementar? Anotem aí. A regra é sempre por meio de lei ordinária. Só será por meio de lei complementar quando o próprio artigo, o próprio dispositivo estiver falando que será por meio de lei complementar. Se não estiver falando nada, como é a maioria dos casos, nós temos aí a criação por meio de lei ordinária, certo? Então, por exemplo, olha aqui, pessoal, será exceção, será trazido por meio de lei complementar? Esses artigos aqui, o artigo 153, no inciso 8 da Constituição Federal, que fala sobre o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que a princípio nem foi criado ainda, mas quando criado o próprio dispositivo informa que a União pode criar imposto sobre grandes fortunas por meio de lei complementar. Da mesma forma, o artigo 148 da Constituição Federal fala sobre a criação de empréstimos compulsórios, também pela União, por meio de lei complementar. O artigo 154, inciso 1, que traz a criação de impostos e contribuições residuais, aquelas que ainda não existem, mas se a União entender necessário, também por meio de lei complementar, pode criar novos impostos ou contribuições. E ainda, pessoal, o artigo 146 da Constituição Federal traz um rol de matérias que devem sempre serem tratadas por meio de lei complementar, tá? Como é o caso, por exemplo, de prescrição e decadência tributária. Quando a gente fala de prescrição e decadência tributária, somente o Código Tributário Nacional pode tratar, porque o Código Tributário Nacional é uma lei complementar, certo? Então, nós vamos estudar muito mais sobre isso ainda, mas essas são as dicas para vocês saberem diferenciar quando vai ser lei ordinária ou lei complementar, certo? Seguindo aqui, então, princípio da legalidade tributária, tá? O 150, inciso 1 da Constituição Federal. Este é o artigo dispositivo principal que diz que não poderá ser exigido ou aumentado, ou seja, majorado, instituído, tributos, senão por meio de lei, tá? A Constituição diz assim, exigir, instituir e majorar tributos. Mas aí, pessoal, observe que o artigo 97 do Código Tributário Nacional, ele traz aí uma repetição desse artigo, dizendo mais ainda, ele traz uma questão que a gente chama sobre paralelismo das formas. Essa ideia de paralelismo das formas, basicamente diz que se nós usarmos uma lei ordinária para instituir um tributo, ao extingui-la, também deve ser usado a lei ordinária.
se o tributo foi majorado por meio de uma lei específica, não pode ser reduzido novamente, tem sua alíquota reduzida, senão por meio da mesma força normativa. Isso sim é o princípio do paralelismo das formas. Então, o Código Tributário Nacional ele vem para completar e dizer que não somente exigir, instituir e majorar tributos por meio de lei, mas também extinguir tributos, reduzir, definir fato gerador, sujeito passivo, cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias ao dispositivo, hipótese de exclusão, extinção ou suspensão do crédito tributário. Ou seja, pessoal, quando a lei tributária ela nasce instituindo um tributo, basicamente ela deve instituir também o fato gerador, o sujeito passivo, as modalidades de extinção, de suspensão. Veja, pessoal, tudo isso deve acontecer sempre por meio de lei. Então, a Constituição Federal, ela apenas tem um trabalho de dizer a competência dos entes federativos para criar um tributo. Ao mesmo tempo, impõe o princípio da legalidade, dizendo que essas hipóteses de combinação de penalidade, extinção do crédito tributário, tudo isso deve ser tratada por meio de lei, certo? Mas o mais importante dessa aula que eu quero passar para vocês, como eu falei, são as exceções, que é isso que a OAB gosta. A OAB gosta de exceção. Vamos lá. O que é exceção ao princípio da legalidade? Se eu digo para vocês que a regra é que o tributo deve ser sempre instituído ou majorado por meio de lei, lei ordinária ou lei complementar, a exceção é que para determinados tributos não será exigido a presença de uma lei, ou seja, é facultado ao Poder Executivo, nesse caso aqui das hipóteses seria o Presidente da República, é facultado ao Poder Executivo por meio de seus atos instituir ou majorar determinados tributos. Então vamos lá, pessoal. Qual é o ato do Poder Executivo? Decreto, certo? Decreto é o ato típico do Poder Executivo. Portanto, artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, traz esse rol de exceções aqui, facultado ao Poder Executivo por meio de decreto alterar as alíquotas do imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras e o imposto sobre produtos industrializados, tá? Fácil, I, IE, IOF, IPI. Grava isso. Você vai ver que quanto mais você falar, mais você vai lembrar. I, IE, IOF, IPI. Presta atenção. O Poder Executivo pode, olha o que eu coloco aqui para vocês, alterar as alíquotas. Isso significa que ele pode majorar, reduzir livremente, certo? Outro tópico de exceção aqui, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C da Constituição Federal, traz o seguinte: ICMS nas operações com combustíveis e lubrificantes, que é o famoso ICMS combustíveis, tá? Que é o ICMS combustíveis, e também o CID combustíveis, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis. Presta atenção que não é ICMS comum, tá? É só ICMS nas operações sobre combustíveis. E CID combustíveis, contribuições de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis. Quanto também a esses dois tributos, essas duas modalidades tributárias, nós temos aí, é facultado ao Poder Executivo, aliás, reduzir e restabelecer alíquotas. Agora presta atenção. Na primeira hipótese que eu falei do I, IE, IPI e IOF, eu falei para vocês que o Poder Executivo podia alterar as alíquotas, reduzir, aumentar livremente. Aqui, eu falo para vocês que o Poder Executivo pode reduzir e restabelecer. Isso significa reduzir, diminuir e voltar para onde estava. Então, se a alíquota era 5%, ele pode até trazer para 2%, mas depois pode voltar para 5%, jamais chegar em 6%, jamais majorar. É só prestar atenção. I, IE, IOF, IPI, alterar as alíquotas. CID combustíveis e ICMS combustíveis, reduzir e restabelecer por meio de decreto, certo?
Essas são as exceções que a gente tem que gravar para a prova. Olha aqui essa questão, como é fácil. Por incrível que pareça, essa questão caiu faz mais ou menos umas 4 provas da OAB. Assinale a alternativa que indica os impostos cujas alíquotas podem ser majoradas por ato do Poder Executivo. Majoradas, tá? Ele fala em majoradas por ato do Poder Executivo. Vamos lá. A. Imposto de renda. Aqui a gente já sabe que está errado, porque eu não falei sobre imposto de renda nas nossas exceções. B. Imposto sobre importação I, ok. Imposto sobre exportação IE, também ok. Imposto sobre grandes fortunas, o IGF, pessoal, não é exceção ao princípio da legalidade, tá? Então, portanto, aqui está errado. C, imposto de renda, também aqui já caiu, a gente já sabe que imposto de renda não está dentre as nossas exceções. E letra D, imposto sobre produtos industrializados, IPI, ok. Imposto sobre operações financeiras, IOF, ok. E imposto sobre a importação, ok. Portanto, essa aqui, letra D, é a alternativa correta. Aí eu pergunto para você, e a medida provisória? A medida provisória tem o poder de instituir ou majorar um tributo? Sim. O artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal, que o artigo 62 é o artigo que trata sobre medidas provisórias, no parágrafo 2º em especial, ele diz que a medida provisória pode majorar tributos, desde que sobre impostos criados por meio de lei ordinária. Falei para vocês no começo da aula que alguns impostos necessariamente deveriam ser majorados por meio de lei complementar. Para esses, a medida provisória não pode mexer, mas os que não havia exceção, que a regra era a alteração por meio de lei ordinária, a medida provisória poderia mexer. E também que seja convertida essa medida provisória que majorou a alíquota desse imposto até o final do exercício financeiro, que seja convertida em lei. Então, por exemplo, se a medida provisória foi publicada em 10 de março de 2017, é importante que até o dia 31 de março de 2017 ela seja convertida em lei, porque ele fala, seja convertida em lei até o final do exercício financeiro que foi instituída, certo? Só uma observação importante aqui pra gente, a súmula 160 do STJ, pessoal, traz um questionamento sobre a questão de atualização de valor monetário. Então, suponhamos, questão de prova, se a sua questão estiver dizendo que houve uma majoração do tributo porque houve correção, atualização monetária da base de cálculo, por exemplo, você entende isso como majoração e aí essa atualização deveria ter sido feita por meio de lei? Imagine se a sua prova traz a seguinte situação: o prefeito baixou uma portaria atualizando, corrigindo monetariamente dentro dos índices oficiais o valor da base de cálculo dos IPTUs, os valores venais dos imóveis, portanto. Isso você entende como majoração? Por meio de portaria não era possível? A súmula 160 do STJ acaba com essa dúvida e diz que a mera atualização de valores monetários, desde que dentro dos índices oficiais, não constitui majoração e, portanto, não precisa obedecer ao princípio da legalidade, tá? Questão importante de prova isso. Porque tudo que torna o tributo mais oneroso ao contribuinte é considerado majoração, seja por mudança de base de cálculo, seja por mudança de alíquota. Observada a questão da atualização monetária, desde que dentro dos índices oficiais, certo? Pessoal, então essa foi a nossa aula sobre princípio da legalidade. É um tema importante para você estudar, para você repetir as exceções reiteradamente, que com certeza o seu examinador pode pedir na sua prova. Muito obrigada e até a próxima!